você tem os amilenistas, os pré-milenistas, os pós-milenistas, amilenistas, pré-milenistas e pós-milenistas. Deixa eu te explicar como que entende cada um deles. Como você percebeu, milênio é o termo dado para o reinado de Cristo de 1000 anos. Os amilenistas é o grupo que crê que não existe milênio. Ou seja, o milênio é apenas um termo lá na Bíblia simbólico e ele não existe, mas uma justiça tem que ser feita. Os amilenistas não creem exatamente que não existe milênio. É pior do que isso. Eles creem que nós já estamos no milênio e que o diabo está preso e a igreja já é o reino de Cristo e que não é 1000 anos literal, mas sim um reinado de Cristo. Tem grupos famosos que são amilenistas. Por exemplo, todos os presbiterianos são amilenistas. Eles acreditam que o diabo está preso e nós estamos apenas vivendo uma influência do diabo na terra. A Bíblia realmente refuta esses termos porque o diabo está solto, e muito solto, desde lá do livro de Jó, né? Então o Senhor perguntou para o diabo, de onde você vem, Jó capítulo 1, versículo 6, de rodear a terra e vadear por ela. Você já leu isso na Bíblia. A Bíblia também fala, no livro de Apocalipse, no capítulo 12, que Satanás é a antiga serpente, que engana o mundo todo, e ele está diante de Deus 24 horas nos acusando. A Bíblia também fala que Satanás levou Jesus na ponta do templo, no alto do templo, e tentou seduzi-lo com as glórias do mundo. Lá tentou Jesus no deserto. Jesus disse, Pedro, Satanás me pediu permissão para se andar com você. Então o Satanás, o Eiléu, que é o seu nome original mesmo, ou mais conhecido como Lúcifer, ele está solto. E não só ele está solto, como também os seus anjos. Então nós temos sim anjos presos, anjos caídos que estão presos, e temos anjos caídos que estão soltos. São os anjos de Satanás, ou seja, Satanás e seus anjos. Refutando assim a ideia de amilenista, que significa sem milênio, que nós já estaríamos numa espécie de milênio. E tem o pré-milenista. O pré-milenista é a corrente mais conhecida, é aquele que acredita que Jesus vai voltar e ele vai estabelecer o seu reino de 1000 anos na terra. A partir do retorno de Cristo, inicia-se 1000 anos, o chamado milênio, em que Jesus vai reinar a partir da cidade santa, a partir de Jerusalém. Essa é a corrente bíblica, é a corrente estabelecida na Bíblia Sagrada, chamada de pré-milenismo. Por que eu estou fazendo isso hoje aqui à tarde? Porque o tema é escatologia, final dos tempos e volta de Jesus. Amanhã, nos cultos, serão mais rápidos, não dá para dar toda essa explanação, como eu estou dando, dentro do tema escatologia. O pré-milenista é aquele que crê que Jesus volta para estabelecer o seu reinado sobre a terra. Então, as igrejas que creem nisso são as igrejas, as maiores, né? Especificamente as pentecostais, batistas também, quadrangular crê assim, Assembleia de Deus crê assim, batistas, todas são pré-milenistas, que crê que o milênio é 1000 anos literal, que o diabo está solto, por isso que a gente expulsa ele nos cultos, ele e os seus anjos, eles incorporam, e etc. E a Bíblia chama ele de príncipe desse mundo, de Deus desse século, que cegou o entendimento dos homens para que não vejam a glória de Deus. Essa é a linha mais comum, a mais coerente, mas tem também uma outra linha chamada de pós-milenismo. O que é pós-milenismo? É o grupo que acredita que a igreja vai estabelecer o reino de Deus na terra, e só depois disso que Jesus volta, só quando as coisas melhorarem. No entanto, essa linha ela era muito conhecida lá no início da igreja, com o Martinho Lutero. Martinho Lutero chegava a dizer que o anticristo era o Papa, ele era a besta. Durante muito tempo
Isso ficou conhecido, né? Que o anticristo seria o Papa e etc. No entanto, é a linha de que as coisas iriam melhorando, porque o milênio é um reino de equidade e justiça. Então, à medida que a igreja iria avançando, de acordo com esse pós-milenismo, ia deixar de existir pobreza, miséria, desigualdade e etc. Só que essa linha foi deixando de ficar em uso a partir da Primeira Guerra Mundial. Quando veio a Primeira Guerra Mundial e tantas mortes, as pessoas deixaram de crer que as coisas estavam melhorando. Quando veio a Segunda Guerra, aí acabou de vez o pós-milenismo. O pós-milenismo ele está ressurgindo no Brasil em muitos lugares, e você ouve termos como governo do justo. Nós cremos num governo do justo. Só que quando as pessoas começam a dizer, por exemplo, um exemplo para você entender sobre pós-milenismo é a Bethel Church, do Jesus Scooter. Bethel Church crê que Jesus só vai voltar quando o reino dele, físico, for estabelecido aqui na terra. E é a igreja que é responsável de estabelecer o reino de Deus na terra. Por isso que é pós-milenismo. É quase parecido com o milenismo. Nós estamos estabelecendo o milênio. Você entende? E aí, depois da igreja estabelecer o milênio, aí Jesus retorna. Tem muitas linhas que creem nisso. A Bethel Church é uma delas. O bispo J.B. Carvalho de Brasília também é pós-milenista. As mais conhecidas, né, que a gente, dessas que eu sei, acreditam nessa linha. Por isso que você vê cultura do reino. Você já ouviu esse termo, cultura do reino? Cultura do reino Jesus Scooter, Bethel Church, Morgenstern, são igrejas que acreditam que nós já estamos implantando o reino físico de Jesus na terra. Isso é chamado de pós-milenismo histórico, ou os mais conhecidos historicistas. É o termo teológico mais prático. Nós somos pré-milenistas. Quando eu digo nós, porque essa é a linha corrente teológica da Igreja do Evangelho Quadrangular pelo seu ITQ. Pré-milenismo é a linha mais usada, porque nós somos também literalistas. Acreditamos no milênio literal, que Jesus volta e reina por 1000 anos, e durante 1000 anos o diabo é preso, depois de 1000 anos ele é solto para tentar aqueles que não estavam no reino com Jesus. Ok. Está certo até aqui? Todo mundo está entendendo? Depois dessas 3 linhas iniciais, nós temos também 4 linhas que separam a escatologia. Preste bem atenção. Nós temos a linha escatológica futurista, preterista e historicista. A linha escatológica futurista é aquela que acredita que todas as profecias do Apocalipse, a partir de Apocalipse 3, irão se cumprir no futuro. Quem está entendendo? Isso é tão importante, gente, que quando você ouve esse tipo de coisa, você começa a entender o que cada pastor prega. Você fala, por isso que tal pastor diz isso, aquilo outro. A coisa é bem pensada. O futurista acredita que depois de Apocalipse 3, quando o Senhor olha para João e fala, sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas, em Apocalipse 4, que irão acontecer depois dessas, as coisas que são e as que serão, ou seja, 3 fases, as que são, as que irão acontecer e as coisas que irão acontecer no futuro. A partir daí, você já não vê mais a igreja no livro do Apocalipse, né? A partir do versículo 4, do capítulo 4, ela some, pois inicia a chamada grande tribulação. Esses são chamados de futuristas. Acreditam eles que 70% da Bíblia é profecia para o futuro. Quem são os futuristas? Mais uma vez, volto a dizer, batistas, quadrangular, Assembleia de Deus, as mais conhecidas, acreditam na escatologia futurista, que Jesus irá voltar depois do cumprimento de séries de profecias. Esses são chamados de futuristas. Tem os preteristas, são aqueles, pode até parecer engraçado,
que acredita que Jesus já voltou. Você acha que é retardado que acredita nisso? Ricardo Gondim acredita nisso. Caio Fábio não acreditava, mas agora acredita. É retardado. Agora veja bem, preste atenção. O preterista, veja o termo pretério, ele acredita que Jesus voltou em 1900 nada, sai daqui. No ano 70, quando o general Tito entrou, aí Jesus voltou. Ele fala isso. Ele diz que Jesus não vai voltar porque ele já voltou. Nós temos preteristas famosos no Brasil. Nós temos preteristas, tem também os chamados preteristas parciais. É aqueles que não é que eles não acreditam que Jesus vai voltar. Por exemplo, em uma das falas mais famosas de Ricardo Gondim, ele diz o seguinte, um teólogo aí famoso dessa turma aí da esquerda. Ele diz o seguinte, o que ele diz assim, veja bem, a volta de Jesus é um horizonte utópico. Olha o que ele diz. Todo mundo crê que Jesus vai voltar, mas é como se você estivesse num deserto, num oásis. Ele não vai voltar de fato, mas nós pregamos para que você vá melhorando. Isso é chamado de preterismo. E tem o preterismo parcial. Preterismo parcial, ele não crê no caos do fim do mundo, não crê que o anticristo é uma pessoa, crê no espírito do anticristo, mas não no homem do anticristo, não crê que as coisas vão piorar, mas que as coisas vão melhorar. Jesus não vai voltar de fato, ele vai voltar através do crente. Eles dizem que arrebatamento é você morrendo e num piscar de olhos aparecendo diante de Jesus. Esses são os preteristas parciais. Aí sabe o que acontece? Tem muita gente que sai de uma igreja séria como essa, você fala assim, não é porque a sua igreja não ensina teologia que ela não é séria. É muito mais importante você estar numa igreja que crê certo e não fica alardeando, do que ir para uma igreja que prioriza a teologia e ensina ela errado. Tem igrejas aí, gente, por exemplo, entramos na grande discussão de igrejas. O fato de você acreditar que o diabo está preso, isso é sério, não é? Porque você não luta contra um inimigo que você acha que não existe. Aí o camarada sai daqui, ele vai para uma outra igreja, e lá estão pregando esse tipo de coisa. É grave. É sério. Esses dias eu sentei com um preterista, amigo. E o preterista olhou para mim e disse o seguinte, rapaz, deixa de crer nisso aí, para de pregar a volta de Jesus. Eu falei, por quê? Porque você deixa o povo preguiçoso. Eu falei, é? Então vamos lá. As igrejas que pregam a volta de Jesus no Brasil são as que mais enviam missionários e abrem igreja. Assembleia de Deus, Batista, e a Quadrangular tem no seu slogan a volta de Jesus. Essas são igrejas que mais evangelizam, abrem igreja, faz missões e envia missionários. E são as que mais falam do retorno de Cristo. Por incrível que pareça, as igrejas que dizem que ficam preguiçosos quem prega a volta de Jesus, são as que menos enviam missionários. Não ganham almas, porque o diabo está preso. Então você não precisa ficar expulsando demônio. Por isso que você vê essas igrejas zombando quando você tem um culto com libertação, eles falam que é coisa da mente da pessoa. Porque se o diabo está preso, então por que você está expulsando demônio do quê? Vocês estão só presos. São influências. Então você tem que ensinar a pessoa a melhorar de vida por si só e etc, etc, etc. Nós temos também os futuristas, os preteristas. O outro eu nem vou usar, que são os idealistas. Eu vou deixar isso para lá, que ele acredita na volta de Jesus como um ideal utópico. Eu prefiro falar somente desses. Dentro da linha futurista, aí nós temos três extremamente importantes. Tem o pré-tribulacionista, o mesotribulacionista e o pós-tribulacionista. Tribulação é o termo dado para 7 anos finais antes da volta do Senhor. Quem sabe disso? Quantos anos? 7 anos de tribulação.
Então tem gente que crê que Jesus arrebata a sua igreja antes de 7 anos de tribulação. E os que creem que Jesus arrebata a igreja no meio dos 7 anos de tribulação, ou seja, 3 anos e meio. E os que creem que Jesus arrebata a sua igreja no fim dos 7 anos da tribulação. Aqueles que acreditam que a igreja, então, não passa pela tribulação, são o quê? São o quê, meus jovens? Os que acreditam que a igreja vai no meio da tribulação são o quê? Os que acreditam que a igreja passa pela tribulação são o quê? Por que a escatologia é complexa? Você vê que para eu chegar até aqui, que é a parte que a maioria sabia, olha o tanto que eu já caminhei. A discussão é longa. No que a igreja quadrangular crê? Ela é uma igreja pré-tribulacionista, dispensacionalista. O que é dispensacionalista? Falei ontem, dispensação é você pegar a Bíblia Sagrada, como o apóstolo São Paulo, e partir ela em 7 períodos de Deus na história, 7 dispensações. Quando você olha a Bíblia aos olhos da dispensação, só tem uma resposta: ser pré-tribulacionista. Não tem outro meio. E aí nós, então, acreditamos que a igreja não passa pela tribulação, ela é arrebatada antes de 7 anos, o mundo vem a sofrer durante 7 anos, e a igreja volta com Jesus no final dos 7 anos para a guerra do Gog e Magog, o famoso Armagedon, no Vale de Meguido. Ou seja, a igreja não vai passar por 7 anos de tribulação, e tem gente aí dizendo, e aí tem a acusação que os pós-tribulacionistas fazem. Quem são os pós-tribulacionistas? Normalmente são igrejas presbiterianas e batistas de linha tradicional, algumas comunidades, mas são bem poucos, tanto os pós-tribulacionistas como os meso-tribulacionistas são uma minoria muito grande. É como a discussão de calvinismo e arminianismo. Calvinismo é uma minoria da minoria da minoria. Tem a minoria? Então tem a minoria ainda da minoria. O pós-tribulacionista também é uma grande minoria. Então o que acontece hoje em dia? Muitos jovens aqui vão para a internet e ouvem só um tipo de pastor. E hoje está na moda ouvirem pastores tradicionais no YouTube. Todos eles são calvinistas e pós-tribulacionistas. O jovem que tem a cabecinha pequena, ele pega aquilo como verdade sem estudar o contraditório. Aí ele vem aqui na igreja e começa a confrontar o pastor dele. Ou faz grupinho na casa dele de reunião, dizendo que a igreja dele é herege. Então veja bem, o arrebatamento não é uma doutrina minha. Aí eles vão dizer, mas é uma doutrina de 100 anos, 200 anos. Olha, apelo de salvação tem 100 anos, não existia. Então, não vamos fazer? Falar em línguas veio a se falar novamente a partir de Azusa. 104 anos. Foram 1906 Azusa, né? Então você pensa assim comigo. Tem muitas coisas que foram sendo restauradas pela igreja a partir do movimento pentecostal. Louva a Deus pelo pentecostalismo. Quem é pentecostal aqui? Dá um glória a Deus que é pentecostal aí. Ah, eu não sou pentecostal, eu sou tradicional. Eu gostaria de ter oportunidade aqui hoje de responder algumas questões, mas questões cabeludas, para você deixar de ficar ouvindo gente, e você só ouve às vezes uma linha. E aí os jovens, aconteceu na igreja que eu sou pastor. Levei 2 pastores de linha tradicional para pregar num evento, nem era na igreja. Os meus jovens assistiram aqueles pastores, depois foram ouvi-los na internet. Rapaz, depois começou, eu estou descobrindo, estão na casa fulano fazendo churrasco, não era. Estavam se reunindo para estudar. 30, 40 jovens. Daqui um pouco começam a falar, pastor, descobrimos que certas coisas que o senhor está fazendo é heresia. Eu falei, mas por que é heresia? Não, porque fulano de tal falou que é. Ah, porque fulano de tal falou é verdade? Então é uma linha teológica e agora a linha teológica dele é verdade? Não, mas porque ele usou a Bíblia. Eu falei, irmão, se usa a Bíblia até para matar. Então se você começa
a comer um monte de coisa que está existindo por aí. Hoje os jovens são os que mais vão atrás dessas coisas, e não é ruim ir, mas você tem que ter a cabecinha boa, de sempre ler de tudo. Leu uma coisa? Bom, isso aqui eu vi, bacana, agora deixa eu ver o que o outro contra esse fala. Então o camarada foi lá e leu John Calvino, blá, blá, blá. Por que não leu John Wesley? Aí você se pergunta, por que 90% do mundo é arminiano? Será que são tudo doido? E por que John Wesley conseguiu reformar a teologia e mostrar que existe livre-arbítrio, mostrar que Jesus morreu para salvar a todos de forma geral, não um grupinho de predestinados? Por que as pessoas não leem o resto? Porque já se tornaram convenientes. Toma cuidado com teologia conveniente. Teologia que vem para afagar a sua alma, tipo assim, se eu pecar eu não estou salvo, eu já estou salvo. Tipo assim, eu não preciso evangelizar porque Deus já sabe os seus escolhidos. Esse tipo de teologia que faz você ficar preguiçoso não pode ser de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, sobre a volta do Senhor Jesus, meus irmãos, primeira coisa que você precisa saber, se nós cremos que Jesus vai arrebatar a igreja, tem algumas questões de suma importância. Primeira delas, o arrebatamento é secreto. Se o arrebatamento é pré-tribulacionista, ele é secreto. Daí surge a palavra rapto. A palavra está na Bíblia. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4,16 está lá. Seremos arrebatados. Ou a palavra grega arpásio, ou do latim rapturi, de onde surgiu a palavra sequestro. Se o arrebatamento é um evento secreto, não tem sinais precedentes a ele. Se você chegar nos Estados Unidos hoje, 78% da população tem medo do apocalipse. Por isso você vê os filmes. A maioria da população acreditam num evento que vai arrancar um grupo de pessoas da terra. Esse evento ele é amplamente pregado durante anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos. Tertuliano Mártir pregava isso aí contrariando quem diz que é uma doutrina recente, que foi só um sonho de uma menina. É mentira. O apóstolo Paulo, quando falou do arrebatamento, ele deixou muito claro, extremamente claro, que ele seria secreto. Nem todos dormiremos, mas todos seremos arrebatados. Num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. O mortal se veste de imortabilidade, o corrupto se veste de incorruptibilidade. Está falando do corpo. Veja bem, deixa eu te falar uma coisa para você. Nós somos espírito, alma e corpo. Quando a Bíblia Sagrada fala de novo nascimento, ela não está falando da carne. Sua carne nunca nasceu de novo. A carne tem que ser diariamente mortificada. O apóstolo Paulo diz, fazei, pois, morrer os atos diários da carne. E aí, para mortificar a carne, a Bíblia Sagrada tem alguns mecanismos para calar e matar a carne todo dia. Oração. Jejum pode não parecer, mas eu jejum. Leitura da Bíblia, culto é mortificação. A sua carne, todo dia que amanhece, ela tem que ser mortificada. Por quê? Porque a carne, quando Adão pecou, foi o espírito que morreu. Quando a Bíblia fala de novo nascimento, é a recriação do seu espírito. Novo nascimento é novo nascimento do homem espiritual, não da carne. A conversão da carne é no dia do arrebatamento. Naquele dia é o que a Bíblia também chama de glorificação. É quando essa carne do pecado é transformada, igual a transfiguração de Jesus no monte. Ela é transformada, ela é glorificada. Aí a carne se converte nesse dia. Até lá, a gente vai lutar com hormônios. Gente, não tem conversão de hormônios. Eu acho que os meus, às vezes, até endemoniados. Hormônio não se converte. Hormônio não nasce de novo.
Esses dias o irmão me perguntou, você tem fraquezas, pastor? Foi um punhado. Você é casado há quanto tempo? Ele vai para 20 anos. Quase 40 anos de idade, 39 anos. O senhor já pensou em divórcio alguma vez? Nunca. Em homicídio algumas vezes. Essa é a minha fraqueza. Querer matar, querer brigar, querer discutir. É temperamento. Isso é o hormônio. Hein? Tem outros que têm outras fraquezas. Mas essa é a minha. Eu sempre tenho que estar cuidando para eu não dar um mau exemplo, não dar um mau testemunho, seja na fila no avião, seja não sei o que, eu tenho que estar cuidando. Daqui um pouco eu já estou falando alto, falo, papai, eu sou um pastor. Quem aqui é assim também? Levanta a mão. É doido, irmão, você está endemoniado? Todo mundo tem esse probleminha aí também? Agora eu te digo, você chega na igreja, o seu espírito está pronto, mas a carne é sempre fraca. Porque a carne ainda é caída. Mas o arrebatamento é o dia da conversão da carne. É quando a carne é transformada. Por que vai vir o arrebatamento, gente? Uma pergunta boa. Por que Jesus vai arrebatar a igreja? A troco de que você será arrebatado? Bom, Jesus disse assim, como foi nos dias de Ló, será exatamente assim no dia em que o Filho do Homem voltar. Então o Senhor disse, os 2 anjos disseram para Ló, saia e se refugie em Zoar. Enquanto você não chegar em Zoar, eu não posso fazer nada em Sodoma. Jesus disse, vai ser exatamente assim. Enquanto você não chegar nas nuvens, não vem a grande tribulação. O arrebatamento, ele é para a igreja por vários motivos. Primeiro, o Senhor precisa derramar juízo sobre a terra e fazer voltar a contar a grande tribulação. Deixa eu te explicar. Quantos anos é a grande tribulação? Quem sabe me responder aí? Quantos anos? Claro que não. A grande tribulação, na realidade, são 490 anos, as chamadas 70 vezes 7 semanas de Daniel. 70 vezes 7. Então veja, por que vem a grande tribulação? Ela começa com a saída para a edificação lá do templo em Neemias. Ela vem porque o povo de Israel sempre foi desviado, sempre foi bruxo. Salomão foi um homem que, de todos os reis, foi o que mais viu a Deus. Nenhum rei teve tanta experiência com Deus como Salomão. Mas quando você pega o livro de Crônicas, o final da vida de Salomão, os 20 anos final da vida dele, ele constrói um templo para Astarote. O templo de Astarote é maior do que o templo de Deus. Ele fica velho, bobo, bruxo, fica gritando por fora da casa. Ele adora Quemos, Astarote, Moloque. Ele que institui dentro do templo, dentro da nação, a jogar os filhos no fogo para Moloque. Alguém diz, mas Salomão foi salvo? Aí você tem que perguntar para quem salva, irmão. Eu não sei, eu não salvo ninguém. Ou seja, só teve um rei em Israel que nunca adorou outro Deus, Davi. O Davizinho é fantástico, né? Por isso que ele era um rei segundo o coração dele, sempre preservou o seu coração. Todos os outros foram idólatras e bruxos. A nação de Israel sempre foi feiticeira, idólatra, cheia de bruxarias. Você quer ver? O maior esoterismo do mundo, o satanismo veio de onde? Alguém sabe? O satanismo veio de um francês chamado Lembley. Quem que ele era? Judeu. Cabalista. Satanismo é uma vertente da cabala. O judeu na cabala acredita que Satanás, que Lúcifer não é mau. Lúcifer é só um anjo mal entendido, um anjo que não foi bem interpretado por Deus. Bom, isso é satanismo. Satanismo não é necessariamente adorar o diabo. Vou dizer o que é satanismo. Tem gente que não sabe. Satanismo, Lembley. Quando eu escrevi meu livro, Anjos e Demônios, eu li a Bíblia de Satanás inteira. Foi um dos piores momentos da minha vida. Que pressão, gente.
O satanismo tem o satanismo espiritualista e o satanismo idealista, espiritualista e idealista. O satanismo de Levlin, do judeu cabalista, não é necessariamente adorar o diabo, o satanismo. Por exemplo, quando Satanás olhou para Adão, ele não disse para Adão, me ame. Ele disse para Adão, se ame. Satanismo é se adorar, é se amar mais do que a Deus. Por que Jesus disse, se você ama pai, filho, casa, bem, mais do que a mim, você não é digno de mim. Isso é satanismo. Satanismo é também humanismo. Você tem que amar a Deus de todo o seu, toda a sua alma e toda a sua força. O grande segredo do diabo é falar, ei, não fica se matando por causa de igreja, não. Fica se matando por causa de Jesus, não. Preocupe-se mais com você. É a vozinha do bichinho aqui, ó. Você já ouviu isso, não? Por que vem então a grande tribulação? Daniel capítulo 9 explica tudo. Para fazer cessar a iniquidade, para fazer cessar a idolatria, para selar a profecia e as visões, para extirpar o pecado de Israel. Por isso que a tribulação começa. Uma grande angústia será sobre ti, ó nação de Israel. Por isso que a igreja tem que sair da terra, porque a tribulação não foi mandada para ela. Então deixa eu te explicar agora, preste atenção. De Neemias à morte de Jesus, contou-se 69 semanas, faltando uma semana. Quantos anos é uma semana? Na palavra em hebraico não existe a palavra semana, existe 7. Então, 7 anos na profecia é uma semana. São quantas semanas? 70 semanas. Quantos anos? 490 anos. Presta atenção que você vai entender agora por que nós somos pré-tribulacionistas. Quando você pega Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, quem são esses que vêm? E lá está escrito assim, esses são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aí o pós-tribulacionista disse, ó, está vendo? Uma multidão que vem de grande tribulação. Bom, mas a tribulação não é 7 anos. 7 anos é a última semana da tribulação. A tribulação é 70 semanas, 490 anos. Agora, por que a tribulação parou? Presta atenção. A tribulação foi mandada para purificar quem? Israel. Para fazer Israel crer no Messias. Para fazer Israel se converter. Para fazer Israel abandonar a idolatria. Para fazer Israel abandonar os deuses. Para fazer Israel voltar para Jesus. O Senhor iria prová-los no fogo. Quem está me entendendo? Só que quando chegou em Jesus, o Messias é cortado na semana de número 69. E por que a tribulação não continua? Simples. 40 anos depois da morte de Cristo, o general Tito entrou em Jerusalém, numa sexta-feira antes do sábado, se escondeu dentro da cidade. Era dia de Pentecoste, os portões fecham. O general Tito e milhares de cavalos e soldados romanos se escondem dentro da cidade. Lembra quando Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra, ai das grávidas e das que amamentam, quem tiver no telhado não desça, quem tiver no campo não venha. É esse dia. O que aconteceu? Quando chegou o sábado, os portões fecharam. Quem estava lá dentro? Os soldados romanos com o general romano. A história, Flávio Joseph conta que os judeus, foi um banho de sangue absurdo, e os cavalos romanos escorregavam com o sangue dos judeus. Os judeus pegavam a faca e tiravam as crianças do útero das mães e jogavam no fogo. O que eles queriam? Queriam o ouro do judeu, mas onde é que estava o ouro? O judeu põe o ouro todo no templo.
Lembra que Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra? Aí lá o general Tito começou a tirar todas as pedras do templo, atrás do ouro, das construções, das indumentárias do templo. Lembra? Salomão pôs todo o ouro no templo, Davi pôs tudo no tabernáculo, Moisés pôs tudo no tabernáculo. Por isso que o que você vê lá, só um muro, um pedaço do domo da rocha, em cima do Monte das Oliveiras. Aí agora Jesus vem e diz assim, ó, a figueira secou. Por que a figueira secou? Ela foi amaldiçoada. Se a tribulação vem para Israel, sem Israel não tem. Não tem o quê? Quem está entendendo agora? Israel é cortado, a figueira é cortada no ano 40. 40 anos depois da morte de Cristo, no ano 70. 40 anos depois da morte de Cristo, Israel some do mapa. Sumiu Israel, não existe mais nação de Israel. A figueira secou. Mas agora Jesus vem e diz assim, ó, quando a figueira brotar, quando os seus ramos tornar tenros e a figueira brotar, sabeis que eu estou à porta. Para a tribulação voltar a ser contada, a figueira tem que... Quem é a figueira? Israel. Agora vamos entender agora por que é arrebatamento e tribulação. O arrebatamento é antes da tribulação. Por que a tribulação deixou de ser contada, gente? Porque ela foi mandada para provar Israel. Só que no meio do caminho surge um mistério escondido chamado igreja. E a Bíblia chama agora dispensação da graça. Lembra a dispensação? A dispensação da graça é a mesma dispensação do Espírito Santo, que é a mesma dispensação da igreja. Como a tribulação não é para a igreja, a tribulação fica suspensa. Para a tribulação voltar a ser contada, a igreja tem que sair do mapa de novo. Percebeu agora? 2000 e poucos anos da dispensação da graça. 2000 e poucos anos da dispensação do Espírito Santo. 2000 e poucos anos da dispensação da igreja. A hora que a igreja sair do mapa, começa a recontar as 70 semanas. Lembra os irmãos, 70 semanas são determinadas para purificar Israel. Já se foi 69. Faltam 7 anos. Percebeu agora? Enquanto a igreja estiver na terra, a tribulação não será contada. Não inicia os 7 anos. Então a igreja, ela não tem propósito nenhum da igreja morar no céu, mas ela tem que ser suspensa. A igreja tem que ser suspensa para enquanto ela estiver suspensa, a tribulação voltar a contar. Por isso, o que acontece? O Espírito Santo sai da terra. Como é que o judeu vai se converter? 2 testemunhas descem. O judeu só respeita 2 coisas. 2 coisas. Profetas e lei. Por isso que Elias desce junto com Moisés. Elias representa os profetas. Moisés, a lei. Mas como é que o senhor sabe que são os 2? Bom, na transfiguração, estavam quem ao lado de Jesus? Moisés e Elias. Um representava a graça no meio, dispensação da graça, Jesus. O outro representava a dispensação dos profetas. E o outro representava a dispensação da lei. Pastor, mas então, esses homens vão voltar? Sim, eles vão voltar e eles vão pregar por 3 anos e meio. Ah, pastor, mas Moisés morreu, mas Deus o ressuscitou. Por isso que a Bíblia diz que a morte reinou até Moisés. Por isso que o diabo não achou o seu corpo. Se Moisés não ressuscitou, nós podemos ser espíritas, porque na transfiguração ele volta. Você viu? Está na Bíblia ou não está que Moisés aparece lá na transfiguração com Jesus? Hã? Pois bem, e agora? Quando você pega em Apocalipse, você vê os sinais das testemunhas. Terão poder. Tem poder, transformar água em vinho. Quem fez isso? Oh, desculpa, Jesus, com licença, agora é Moisés. De transformar água em sangue. Quem fez isso?
de mandar pragas sobre a terra. Quem fez isso? De fazer parar o tempo. Quem fez isso? Que Moisés, irmão? Você leu isso na Bíblia? Foi Moisés? Quem fez isso? Elias. Ah, foi. Você está certo mesmo, irmão. Foi Josué mesmo. Quem fez parar o tempo para que não chovesse? Mas talvez foi Josué. É que Josué também fez isso, né? Tá certo, né? Esse menino aí é inteligente. É que Josué também fez o mesmo. Você está certo, João Vitor. Josué orou e o sol parou. Filho de pastor, tá bom. Rapaz. Enganou até a gente agora. Então veja, quando a Bíblia fala desses homens, veja, o Espírito Santo sobe, 2 testemunhas descem. As 2 testemunhas vão pregar numa cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra, então não é Jerusalém. Aonde está Tel Aviv? A Bíblia ali, gente, quem já foi naquele lugar sabe, é o pior lugar da terra, é onde tem a maior marcha gay. Os hotéis, tem aqui, ó, hotel para casal, hotel para quarto para homem, quarto para mulher e quarto para gays. Em Tel Aviv, Moisés e Elias vão pregar em Tel Aviv. E qual é a mensagem de Moisés e Elias? Ei, judeus, Jesus já veio, já morreu, ressuscitou, está voltando, se convertam. A Bíblia diz que o mundo vai tentar fazer mal. Eles vão enviar pragas. O mundo vai viver um terror com aquelas 2 testemunhas. Tanto que depois que eles morrerem, o mundo vai fazer festa. Morreu aqueles 2 que nos assolavam. Só que 3 dias depois os 2 ressuscitam. Irmãos, poderoso ou não é? É ou não é? Então veja, o arrebatamento, ele tem que ser pré-tribulacionista. Senão todas essas profecias, irmãos, nós não estamos esperando o anticristo. Nós estamos esperando Cristo. Não é uma corrida do tipo, sobe e desce rapidão. Agora tem outros simbolismos também extremamente importantes. Por exemplo, a igreja precisa subir para se casar espiritualmente. Ela é comparada à noiva. E aí nós temos vários textos na Bíblia chamado bodas do Cordeiro. Você sabe como é que é um casamento judeu? Vou te explicar. No casamento judeu, em primeiro lugar, é a noiva que fica esperando no altar. É o noivo que atrasa. Você nunca assistiu, não? Segundo, a festa do casamento judeu dura 7 dias. Isso que é festa, né, gente? Agora você está entendendo que se chama bodas do Cordeiro, é a festa de 7 anos. Lá no céu, 7 dias, aqui, 7 anos. Então nós seremos arrebatados, porque seremos recompensados. Nós receberemos galardões. Uma vez eu preguei aqui sobre as recompensas. E essas recompensas serão nos dadas durante os 7 anos, por aquilo que você fez por Jesus aqui na terra. Você é recompensado nas bodas do Cordeiro, na festa de casamento. Terminou o casamento, 7 anos, a igreja agora vem montada com Jesus para a batalha, porque agora Israel está sitiado de 200 milhões de soldados com seus tanques. 200 milhões de soldados para varrer Israel do mapa. Então, Jesus volta mais uma vez junto com a gente. Eu já tenho uma botina de ferro para chutar a cara do anticristo, aquele corintiano. Claro que ele é. Alguém tem dúvida? Se ele não é corintiano, ele é atleticano. Estou brincando, é brincadeira. Não. Melhor falar do Corinthians que é... Te falar que aqui eu gosto muito menos do Cruzeiro, viu, gente? Eu disse menos, não disse não gosto, eu disse gosto menos. Agora veja bem, meus irmãos, existe um mistério, presta atenção. Tudo isso que você está ouvindo são fatores proféticos. Eu sei que é muita informação para você, por isso que você terá a oportunidade de perguntar. No entanto,
coisa que você precisa mais saber aqui hoje é que tudo está caminhando para o fim. Nós estamos hoje caminhando sobre páginas da Bíblia. Incrível como as profecias estão se cumprindo. Todas elas, ponto a ponto. Todo dia, quando eu pego o jornal, eu leio uma profecia que se cumpriu. E aí? Se o arrebatamento está próximo, veja, se a volta de Jesus, que é depois de 7 anos, está próxima, quanto mais perto está o arrebatamento, que não tem nenhum sinal precedente a ele. Ele é secreto. Ele pode acontecer a qualquer hora. Porque é depois do arrebatamento que todas essas profecias que eu disse começam a se cumprir. Quem entendeu? Entendeu nada, você vai perguntar. Bom, vamos lá. Você que quiser perguntar, aqui vai estar o microfone. João Vitor, se o João Vitor fosse uma bala, ele tinha me matado agora. Você me empresta essa poltrona aqui, ô pastor? E aí você vem e você pergunta, faça a sua pergunta. Esse microfone está ligado? Reformule bem a sua pergunta. Nós vamos ter 30 minutinhos sobre o tema e depois mais 15 minutinhos de tema livre. Sabe por que eu faço isso quando eu venho aqui falar com vocês no dia de sábado? Porque o que jovem gosta é de encher as paciências da gente mesmo. É ou não é? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, pode vir perguntar. Pode fazer a pergunta. Liga aí. Só ligar. Oi. No céu nós vamos lembrar de tudo, porque a Bíblia diz que Deus vai enxugar as lágrimas, então como é que vai enxugar lágrimas se não tem por que chorar? Você está perguntando ou você já respondeu? Não, Você já... Gente, a mente do João Vitor é muito rápida. Meu Deus, a mente dele é muito rápida, eu nunca vi isso. Quem? Puxou quem será? Bom, deixa eu, assim, na realidade, João Vitor, nós vamos nos lembrar de tudo, nós não seremos robôs, só que não vamos lembrar com dor. O que Deus vai tirar de nós é a dor. Nós iremos ter lembranças, mas sem sofrimento. Ele vai tirar toda a dor. Então, ele não vai tirar lembranças, nós não somos robôs. Você vai saber quem você foi aqui na terra, você vai se lembrar da sua conversão e etc. No entanto, nós não vamos ter sentimentos de sofrimento. Ele enxugará dos nossos olhos as lágrimas e não haverá mais dor. Não diz que não haverá lembranças, diz que não haverá mais dor. Beleza. Outra pergunta? Vamos lá. Se não tiver, eu levanto e termino. Tem que ser rápido, hein, gente? Tem que ser rápido. Já fica do lado aqui para fazer. Uma vez salvo para sempre ou não? Meu Deus do céu. Isso é mentira, mano. Só para... Não, boa pergunta. Gostei. Não, essa pergunta é excelente. Inclusive, ela vem a calhar com os dias que nós estamos vivendo. Então, deixa eu explicar para os irmãos. Honestamente, até que você saiba a diferença e seja convencido, você tem o direito da sua opinião. Se você crê que é uma vez salvo para sempre, é direito seu. Você é um ser humano, pensante. Quem aqui crê que uma vez salvo para sempre? Levanta a mão. Pode levantar a mão, não tenha vergonha, levanta a mão. Mais, eu sei que tem mais. Aqueles são os que têm coragem. Levanta a mão quem crê que não perde a salvação. Levanta a mão. Bem alto, levanta a mão. Você vê, é muita gente. Bom, João Vitor, está vendo o que é importante a pergunta? Vamos lá. Você está com a sua Bíblia aí?
Sério? É porque você está... Bom, vamos lá. Você acredita que você não perde a salvação? É isso mesmo? Vamos ver alguns textos na Bíblia para ver se o crente perde ou não a salvação. Preste atenção. Hebreus capítulo 6, no versículo 4. Preste atenção. Diz assim, ó: porque é impossível que os que uma vez forem iluminados e provaram o dom celestial, a palavra dom celestial é eporâneos, que significa natureza do céu. É a pessoa que nasceu, recebeu a natureza do céu, nasceu de novo. E se tornaram participantes do Espírito Santo. A pessoa foi batizada com? Continua. Verso 5. E provar a boa palavra de Deus, o termo aí é rema, ou seja, tiver revelação da verdade, e as virtudes do século futuro. E está falando do crente que caiu, tá ou não está? Agora leia o resto de vocês, vai lá. Ok, agora eu vou te dar um outro texto primo desse aí, bem parecido. Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Os irmãos que levantaram as mãos aí que crê que não perde salvação, preste atenção. Se deu direito da dúvida, irmão. Não é porque Nicodemos falou, é verdade. Não é porque Hernandes Lopes falou, é verdade. Não é porque Hernandes Santos falou, é verdade. Não é porque Luiz Hermínio falou, é verdade. A Bíblia tem que falar. Preste atenção. Porque se pecarmos voluntariamente, o que significa isso? Pecado querendo, sabendo que é pecado. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, leia, já não resta sacrifício pelo pecado. Lembra que a pessoa caiu. Jesus morreu por você uma vez só. Se você morrer de novo, não tem Jesus para morrer por você de novo. Só tem um sacrifício. Continua o texto, verso 27. Mas uma certa expectativa horrível de juízo. Esse juízo é para quem? Para o cara que recaiu, para aquele que peca de propósito, tendo conhecido a verdade. O que tem para ele? Ardor de fogo. O que é isso, gente? Inferno, que há de devorar quem se tornou adversário. Agora olha o resto do texto. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, somente pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E a graça? De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver profanado o sangue da aliança. Aqui é a ceia, tá? Com o qual foste santificado, é isso que a ceia faz. E fizer agravo ao Espírito. O que agrava o Espírito da graça? Eu estou na graça, posso fazer o que eu quiser. E faz agravo ao Espírito da graça. O que acontece? Porque bem conhecemos aquele que disse, olha aí, ó, minha é a vingança, e eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu. Agora responda você, o crente perde a salvação? Pelo que você leu? Ok, preste atenção, vamos ver. Nós ouvimos coisas que não são verdadeiras. E, infelizmente, as pessoas ouvem e saem repetindo. Mateus 24, 14. Quem perseverar. E este evangelho, Mateus 24, 15. É 15? Não, é 13, desculpa, 13. Está vendo? A gente erra também. Aí, tá certo, vai lá. Bem alto, vai lá. Mas pastor, bom, meus irmãos, preste atenção. Aonde você leu que não perde a salvação? Me dá um texto da Bíblia aqui, ó. Eu desafio qualquer um.
Mas não é texto que você interpretou. Um texto dizendo, o crente não perde a salvação. Só um. E eu te dei um monte de texto mostrando que o cara pode ter recebido o Espírito Santo, pode ter tido visão, mudado a natureza dele, recaiu, não consegue voltar para o arrependimento porque ele crucificou de novo o Filho de Deus. Agora eu vou te dar mais um texto. 1 de João 5, verso 16. Porque existe uma outra coisa complicada na igreja. É o camarada que está fazendo um monte de besteira. Você vai confrontar ele, ele diz assim, viu, João Vitor? Ele diz assim, ó, eu estou assim, não sei o quê, mas você mente. Você faz aquilo outro, não tem pecadinho, pecadão, não. Para Deus todos os pecados são... Bom, todo mundo acredita nisso, mas agora nós vamos quebrar esse princípio aqui, ó. Preste atenção. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orarás, e Deus dará vida. O que mais? Aqueles que não pecarem para a morte. Vamos ver se não tem pecadinho ou pecadão, se todos os pecados são iguais. Leia você o resto, vai lá. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Opa, tem ou não tem pecadinho, pecadão? Agora, sabe o que você está ouvindo? Olha o que João está dizendo. Tem irmão de igreja. Que morte é essa? Não é morte do corpo, é morte da alma, chamada na Bíblia de segunda morte. Por que é a segunda morte? Presta atenção. O ímpio nasce uma vez e morre duas. O crente nasce duas vezes e morre uma. Você nasceu da sua mãe e nasceu do Espírito. E morreu só no corpo, morre só no corpo, mas não morre a alma. É eterna. O ímpio nasce da mãe e morre no corpo e na alma, que a Bíblia chama de alma. Ou seja, quando você recebe Jesus, você recebe a natureza do céu, chamada de nova natureza. Diga amém. A velha natureza morreu. Então agora você nasceu pela segunda vez. Mas quando você peca um tipo de pecado que João chama aí de pecado para a morte, o seu espírito morre de novo. Para o seu espírito reviver de novo, tinha que ter outro derramamento de sangue, que Jesus fez. Então não resta mais sacrifício pelos pecados. Agora a pergunta que tem que ser feita é, então o que é pecado para a morte? Não é só blasfêmia com o Espírito Santo. Blasfêmia com o Espírito Santo é um pecado para a morte. Mas vamos lá, gente. Muitas pessoas imaginaram esse texto de pecado para a morte como, por exemplo, durante um tempo, os 7 pecados capitais. A Igreja Católica acredita nisso. Não pode ser porque Jesus perdoou um. Ele perdoou a mulher adúltera. Então isso não é um pecado para a morte. Outros também interpretavam isso como pecado para a morte de acordo com a lei de Moisés. Jesus também perdoou pessoas que pecaram de acordo com a lei. Então também não é um pecado para a morte. Esse texto está falando do pecado da morte da consciência, da morte do espírito, da morte do seu ser que nasceu de novo. Então você é a nova natureza. Mas se você continuar a pecar voluntariamente, de propósito, você vai começar a se conformar com o mundo e morrer de novo espiritualmente. Por isso que o escritor de Hebreus vai dizer, é impossível que essa pessoa se arrependa, como esses que a gente vê aí na internet, que tudo que você vai falar para ele, ele já creu, mas não volta mais. Porque ele já teve experiências com Deus, mas viveu de recaídas. Então, ou seja, como você pode dizer que o camarada não perde a salvação? Se nós temos muitos textos comprovando que as pessoas perderam a salvação. Não, porque ele foi predestinado. Ok, nação de Israel é predestinada. Saul morreu e foi para o inferno. Caim morreu e foi para o inferno. A Bíblia diz que os filhos de Corá, Datã e Abirão, a Bíblia diz em Números que Deus abriu o inferno e eles foram jogados vivos no inferno. E eram israelitas, eles não eram eleitos? Se levantaram contra Moisés, Deus abriu o inferno
Agora você imagina, gente, se a alma do cara cai no inferno e ele sofre, imagina cair a carne também. Deus jogou eles vivos no inferno. Ora, mas eles não eram da nação eleita, gente? Então que conversa é essa que o eleito não perde a salvação? Se Israel é a primeira eleição da terra, tem eleitos em Israel que foram para o inferno. Caim foi para o inferno. Acabe foi para o inferno. Quem mais aí? Saul foi para o inferno. Quando o judeu brigava com o judeu, se tornaram idólatras, Deus matava eles iam para o inferno. Jeroboão foi para o inferno. Ô, meu filho, esse menino é bom. Isso aí mesmo, João Vitor. Isso aí é a alegria de todo pastor, gente. É ver o filho dele gostar de Bíblia assim. Hoje os filhos do pastor estão petecando aí, torcendo para o Corinthians. Você vê esse menino aqui, homem de Deus, rapaz. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Então tem gente que fala assim, ó, o eleito não vai para o inferno porque é eleito. Ora, Israel é eleito. E teve judeu que foi para o inferno. Quem está entendendo o que eu estou falando? A igreja é eleita, é predestinada, mas tem gente na igreja que vai para o inferno. Você está entendendo ou não está? Toda vez que você lê na Bíblia o termo predestinação, está no plural. Israel é pluralmente predestinado. A igreja é pluralmente predestinada. Tudo está no plural. A igreja vai para o céu, não vai para o inferno, mas é no plural. Se você faz parte da igreja ou não, vai determinar se você persevera até o fim. Agora vamos ver se uma vez salvo, salvo para sempre. Vamos ver. Mateus capítulo 25, versículo 31, por favor. Será que vai? Será que uma vez salvo, salvo para sempre? Vamos ver. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha para mim aqui, ó. Vamos ver se uma vez salvo, salvo para sempre. Aguenta essa bucha. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como pastor aparta bode e ovelha. Bom, gente, nós não tem como saber quem é bode aqui, mas Deus sabe. Ó, Deus sabe quem é. Não tem como a gente saber quem é trigo, quem é joio. Se você tenta tirar o joio, você tira trigo também. Você trata um rapaz duro, o cara é rebelde, tudo, mas a família dele é um doce. Aí você perde a família também, que era trigo. Acontece isso sempre. Mas Deus vai fazer isso. Presta atenção. Olhe bem. Olha lá. Continua o texto. Vai lá. E porá as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Mas esses bodes são os ímpios? Ainda não. É crente rebelde. Continua. Então dirá o rei o que estiver à direita: vinde benditos de meu pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Vamos ver se o crente perde a salvação ou não. Continua. Porque tive fome, deste comer, etc, etc. Todo mundo já sabe disso. Vamos lá. Estava nu, pode continuar, vai lá. Agora, então os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos comer e etc. O Senhor vai responder para eles: quando te vimos estrangeiros e te hospedamos nu e te vestimos? Respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Olha que coisa tremenda. Então dirá aos que estiverem à esquerda. A esquerda já dá problema ali, ó. Apartai de mim, malditos. Gente, presta atenção no que você está ouvindo. Esse povo que está aí, até então, era tudo igreja. É o mesmo texto de Mateus 25, 10, das 10 virgens. As 10 virgens é toda igreja, mas 5 era louca e 5 prudente. O rebanho é toda igreja, mas no meio tem bode e tem ovelha. Só no final que o Senhor vai separar. E depois que ele separar esse que não perde a salvação, o que está dizendo? Que ele vai dizer: e de malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então vamos lá. Esse povo aí estava na igreja.
Eles estão indo agora para o inferno. Que papo é esse que afaga a sua alma e você acredita? Gente, deixa eu te falar um negócio. Não tem como acreditar. Isso aí é uma mentira do poço, do abismo, do inferno. Então vamos ver. Se você está agora em pecado ou desviado, eu digo para você que você não perde a salvação. Isso santifica você, faz você ter vontade de voltar para a igreja ou deixa você mais sossegado com sua vida pecaminosa? Responde. Responda. Então como que isso aí pode ser verdade se atrapalha a sua vida espiritual? Tá boa a transição aí? Tá certo. Eu imagino as perguntas online. Irmão, você pode levantar a mão e perguntar, esse é o bom momento. Pode ir, João. Você quer perguntar? Pode perguntar. E vocês gostam, né? Porque ele tem coragem, né? Só que ele é o que mais aprende. Você vai levantar e perguntar ou não? Você está morrendo de vontade, mas a timidez não deixa, né? Vai? Vou falar, João Vitor. Eu já vi um amigo meu dizendo que Pedro, ele andou com Jesus 3 anos e tal, não era salvo. Aí só depois, lá para João 21, quando Jesus pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? Aí ele recebe a salvação. Só que, supondo que esse amigo tivesse certo, Jesus, eu não acredito, né? Mas Jesus seria louco de dar a chave do reino dos céus na mão de um não salvo? Você já respondeu, você está certo. Cara, doido. Esse texto aí também... Ele é bom, gente. Esse Vamos texto bater palma, ele é bom. Ele é bom. Igual o João está falando, o versículo 41, ele destrói, desconstrói completamente a predestinação. Então dirá aos que estiverem à esquerda, essa esquerda aqui não é ímpio, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E a prova disso é do Senhor que volta de viagem e diz aos seus servos, onde ele vai recobrar os talentos. Servos são irmãos. Judas era crente, gente? Responda. Perdeu a salvação? E agora? Então, outra coisa, põe para mim Romanos 5:17. Vamos destruir essa ideia agora, pelo amor de Deus. Você sabe que esse tipo de doutrina impede a igreja de crescer. Aonde essa doutrina chegou, a igreja morreu. Ela começou na Europa e a igreja na Europa está morta. Porque com essa doutrina você não precisa evangelizar. Com essa doutrina, se você está desviado, você não precisa voltar para a igreja. Quem está entendendo aí? Não precisa fazer missões. Já tem os eleitos, os predestinados, não sei o quê. Vamos ler todos juntos? Vai lá. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Deixa congelado o texto. Primeiro, Adão pecou e condenou quantos do mundo? Quantos? Então por que só um grupinho assim ele vai salvar se todo mundo caiu? Não, mas então o mundo todo tem que ser salvo. Não, todo mundo tem oportunidade de crer. Não é só eleito que tem oportunidade de crer, não. E eu entendo mais, o salvo, que está no livro da vida do Cordeiro, que tem esse livro, mas nós não sabemos, ele está morto em pecado e delito também, ele não está dormindo, porque essa turma diz o seguinte, o ímpio que não é eleito está morto, o eleito só está dormindo. Adão pecou e falou assim, para o eleito ele vai só dormir, para o outro vai morrer. Vamos parar com isso, gente. A Bíblia diz que condenou a todos, a morte reinou sobre todos. Verso 18, olha lá, vamos ver. Pois assim como pela ofensa de um só homem, veio o juízo sobre todos os homens, para condenação sobre todos. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre os eleitos. Sobre todos os homens. Sobre todos. Então qualquer pessoa, em qualquer lugar, qualquer número,
pode aceitar Jesus e ser salvo, não é um grupinho. Olha, se a vida é dura para nós, imagina para o testemunho de Jeová, que crê que a salvação é só para 144 mil, mas eles mesmos já passaram de 1 milhão. Estão brigando entre eles, vão ter que matar alguns, porque só 144 mil é salvo. O próprio arrebatamento mostra isso. Olha lá, você crê que vai ter crente que vai ficar aqui? Mateus 25, versículo 10. E se ficar, meu irmão, já era, viu? É outra coisa que a igreja que não tem segunda chance, é purgatório, viu? Purgatório para mim é casa de pulga. E tendo elas ido comprá-lo, as 10 virgens, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Vamos ver quando bate se o Senhor abre a porta para elas. Depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Espera lá, gente. Cadê a salvação para todos aí se só 5 subiu? Elas estão falando Senhor porque eram da igreja. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O que ele vai dizer? Em verdade vos digo que não vos conheço. Cadê a segunda chance aí? Cri. Sabe, deixa eu falar uma coisa para os irmãos muito importante. Eu vou até citar algumas frases aqui, se me permitem. Chocante as frases desses que creem que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu vou dar um rápido ensinamento para os irmãos. Preste atenção nisso. Existem 2 linhas doutrinárias no mundo sobre a soteriologia. Pastor, a gente é obrigado a ser uma coisa ou outra? Não, ninguém é obrigado, mas as igrejas do mundo todo é dividida entre uma coisa e outra. Então acaba que você é um ou outro. Uma é chamado de arminianismo, preste atenção. Arminianismo é de Jacobus Armínio. Jacobus Armínio pegou o ensino de John Calvin, ou João Calvino, que era governador de Genebra, leu os ensinos de John Calvino e percebeu que aquilo não fazia sentido. Quais são os 5 pontos que Jacobus Armínio decidiu que não fazia sentido? Então, você tem os 5 pontos do calvinismo. Primeiro, depravação total, eleição incondicional, graça irresistível, expiação limitada. Essa é a pior coisa. Expiação limitada diz que Jesus não morreu por todos, morreu só por alguns. É chamado de expiação limitada. E por último, João 3,16, isso aí que nós lemos não é mato. Expiação limitada. E por último, certeza da salvação, que é a doutrina que uma vez salvo, salvo para sempre. Depravação total. Ensina que toda a raça humana é depravada e não tem ninguém bom. Até aí, Jacobus Armínio concorda. No entanto, eles dizem que por o homem ser completamente depravado, está morto em seus pecados e delitos. Ô pastor, dá tempo da gente cobrar uma inscriçãozinha aqui, né? Porque já virou aula, né? Isso aqui é coisa de faculdade. Vamos lá. Quando, preste atenção, você é completamente depravado, e por você se tornar completamente depravado, caído, morto em seus pecados e delitos, você não tem livre-arbítrio. Então você já ouviu eles dizendo que livre-arbítrio não existe. Quem já ouviu isso? Bom, será que não mesmo? Deixa eu fazer outra pergunta. Quem aqui crê que existe livre-arbítrio? Levanta a mão. Bem alto, levanta a mão. Quem não levanta a mão, levanta a mão. Quem crê que livre-arbítrio não existe, levanta a mão. Gente, é sua opinião, você tem direito a ela. Levanta a mão. Tem mais alguém? Ninguém? Ok, que coisa boa. A ideia de que livre-arbítrio não existe vem da primeira doutrina, a depravação total. No entanto,
E Jacobus Armínio disse, sim, o homem é completamente depravado. Arminianismo não é da Armênia. Arminianismo é quem crê igual Armínio e John Wesley. Preste atenção. Porque tem um arminianismo clássico e tem um arminianismo wesleyano. Eu sou arminianista wesleyano. O arminianismo acredita que o homem é depravado, morto em seus pecados e delitos, só que a depravação não atingiu a esfera do arbítrio do homem. E o motivo? Deus não quer robô. Ele nunca quis. Nem os anjos foram robôs, e justamente por não querer robô, que ele pôs a árvore do conhecimento do bem e do mal de frente à árvore da vida. Por que que Deus mesmo plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Para dar uma opção a ele. Para que o homem escolhesse por ele, não escolhesse a outra árvore. A árvore do bem e do mal não foi plantada para o homem comer do bem e do mal, foi para o homem escolher ele, dar uma opção a ele. Isso é um Deus amoroso, gente. Então Deus não quer que você ore, Deus quer que você queira orar. Deus não quer que você venha no culto, Ele quer que você queira vir no culto. Deus é Pai, não um ditador. Por isso que Ele plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, para Ele também na carne escolher a vida. Olha, preste atenção. A depravação total não atingiu o arbítrio do homem a ponto dele não poder escolher a Cristo. Então ele está morto na esfera do espírito, mas Deus preservou o seu livre arbítrio. Como que você explica isso? Vamos lá, preste atenção. Isso aqui é poderoso, gente. Eu sei que tem uns que estão assistindo na internet, estou doidinho para falar, mas não consegue. Mas preste atenção. Eles dizem, os calvinistas dizem, que o livre-arbítrio existia antes de Adão cair. Mas depois que Adão cair, ele morreu no espírito, ele perdeu o livre-arbítrio. Ora, será mesmo? Por que agora, quando Caim, Deus manda Abel e Caim fazer um sacrifício? Isso foi depois da queda, foi ou não, senhores? Deus vem em Caim e fala assim, Caim, por que recaiu o seu semblante? Faze o bem e não será aceito? E se fizeres o mal, o pecado já aporta. Escolhei, pois, fazer o... Isso foi antes ou depois da queda? Deus deu uma opção ou não deu para Caim? Ele tinha ou não tinha livre-arbítrio? Então agora quando Deus vem no livro de Deuteronômio, eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção. Mas como é que você vai escolher se você não tem livre-arbítrio? Olha que coisa de jumento, gente. Que coisa mais incoerente. Então o Senhor Jesus vem, coloca diante de você a porta estreita e a porta larga. A porta larga é que conduz à perdição, a estreita conduz à terra. Escolha, pois, a porta estreita. Mas como é que eu vou escolher? Sabe, eu vou ler para você como que essas coisas são absurdas. Por exemplo, João Calvino, Deus ordenou a queda de Adão. Olha o que eles creem. Deus não só viu de antemão a queda do primeiro homem e nela a ruína de sua posteridade, mas também por seu próprio prazer a ordenou. Obrigado, João. Olha o que esse povo crê. Ele crê que Deus ordena até o seu pecado. Aqui, ó. Vou ler de novo para vocês. Presta atenção. Institutas de João Calvino. Deus não só viu de antemão a queda de Adão e nela a ruína, mas também por seu próprio prazer a ordenou. Isso é sadismo, gente. Está dizendo que pelo próprio prazer Deus ordenou a queda. Então nós estamos vivendo uma grande brincadeira. Um dos ícones do calvinismo disse o seguinte: Deus sabe que você vai pecar, Ele previu o seu pecado é preordenado por Deus, nada escapa da sua determinação, mas Deus faz de um jeito que você se sinta culpado.
Mas você sai daqui e vai congregar nesse lugar que prega isso. Você não sabe o que você está se metendo. Por isso que igrejas como essa, responda para mim, faz sentido fazer missões crendo nisso aqui? Se está todo mundo, Deus já sabe quem é eleito, quem não é. Outra frase aqui, ó, decreto da dupla predestinação de Calvino. Porque Deus não criou todos em igual condição. Escuta. Mas ordenou uns para a vida eterna e os demais para a condenação eterna. Seja honesto. Tem que ter muita fé para acreditar num negócio desse, gente. Isso aqui chega a ser louco, isso aqui é loucura. Deus não é um Deus amoroso como a gente conhece. Ele é sádico, ele é mau. Não, o Deus que eu conheço, ele plantou a árvore da vida, mas ele plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal para dar uma opção ao homem escolher ele. Não por obrigação, mas porque ele é pai amoroso. O homem escolheu da árvore errada, mas não era para comer. A segunda doutrina deles é a eleição incondicional. Ou seja, o predestinado é salvo, salvo para sempre, incondicionalmente, a despeito do tipo de pecado que você tiver, você não perde a salvação. Esses dias eu vi um pastor pregando na internet, e ele disse o seguinte, eu vou fazer um diatribe, ou seja, eu vou fingir que sou ele e vou pregar. Não é o que eu creio, mas vou fingir que sou ele agora. Irmãos, aparente. O camarada foi 35 anos um crente piedoso, nunca adulterou. Mas teve um dia que ele teve uma fraqueza e foi para um motel com uma mulher que não era dele. E lá no motel, em vez dele tomar um Viagra, ele tomou 2. E infartou. E morreu. Ele nunca fez esse tipo de coisa, mas fez. Quem acha que ele vai para o inferno? Levanta a mão, quem acha? Quem acha que ele não vai para o inferno? Levanta a mão. Quem não levanta a mão, levanta a mão. Você não tem opinião, não? Você está igual Pilatos, eu lavo a minha mão, não tem culpa do sangue dele. Quem acha que esse irmão vai para o inferno, levanta a mão. Abaixa a mão. Quem acha que ele não vai para o inferno, levanta a mão. Não vai. Aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele vai chegar no céu. E vai chegar com a calça na mão ainda. Fecha parênteses. Não sou eu que disse isso. Eu estou citando o que o pastor disse. Eles realmente creem nisso. Daí vem a hipergraça. Não importa o que você faça, você não vai para o inferno. Gente, que evangelho gostoso de comer é esse. A Bíblia diz que você é o sal do mundo, não doce de leite da terra. É coisa que as pessoas querem cuspir. O evangelho não é essa coisa docinha aí não, gente. Olha para mim aqui, esse aí vai para o inferno, mas vai direto. Já vou deixar você fazer a pergunta. Agora eu tenho que concluir. Mais um texto, preste atenção. Vai aqui, ó, que é aqui que tem que vir, rapaz. Você vigia. 2 de Paulo aos Tessalonicenses. Agora engatou, agora ficou bom. Mais uma dessa enche a galeria de Jó. Ó, 2 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Do camarada que pensa que tem salvação para crente que ficou da tribulação. Põe a partir do 8. Vamos pegar o contexto. Presta atenção. Então, a partir do 7, quando o Espírito Santo é tirado. Porque o mistério da iniquidade opera. Veja, o espírito do anticristo já está agindo na terra, mas ele não. Somente aguarda que seja tirado aquele que o detém. Quem é que vai ser tirado que detém o espírito da mentira? Quem é? O Espírito Santo. E a igreja também. O Espírito Santo será tirado. É ele que ainda detém o anticristo. Agora, depois que o Espírito Santo for tirado, verso 9.
Então, depois que for tirada a igreja do Espírito Santo, olha aí, ó, o anticristo só se revela depois que a igreja sai, está escrito aí. E então será revelado o iníquo, sufixo masculino, pessoal, pronome pessoal, o iníquo, uma pessoa, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Vocês estão lendo comigo isso? Não. Presta atenção. Primeiro o Espírito Santo saiu, depois o anticristo foi revelado. Está certo ou não? Verso 10. A esse, pronome masculino aí também, pessoal, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. O anticristo vem com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Agora, com todo engano de injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor de Deus para se salvarem. Mas pastor, quem é esses que não receberam o amor para se salvarem? É o mundo? Irmão, todo mundo. Pode até estar na igreja, que não se converteu de fato, ainda é mundo. Tem jeito de crente, cara de crente, nome no rol de membro, mas ainda é mundo. Novo nascimento é um status do espírito, não do corpo. É uma continência espiritual, não uma continência do corpo. Verso 11, vamos ver se tem segunda chance. É por isso que Deus envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Quem vai crer na mentira? Continua. 12. Para que sejam julgados todos que não crêem na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Você viu só? Cadê a segunda chance agora? Cadê uma vez salvo, salvo para sempre? Deus vai fazer com que todo mundo que estiver na terra creia na mentira. Eles tiveram oportunidade, mas tiveram prazer na iniquidade. Os senhores estão ouvindo? Os senhores estão ouvindo? Estão entendendo ou não? Então vamos tirar da cabeça essa ideia. Persevere. Guarde o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Vai lá, meu filho. Mete bronca. É só um céu. Quando a gente morrer, a gente vai ou ao céu ou ao inferno. Vamos lá. A nossa Bíblia, nosso evangélico, são 66 livros. A do católico são 6 a mais. 7 a mais. Quando a gente morrer, a gente vai para o céu ou para o inferno. Na Bíblia fala para a gente não embriagar. A gente evangélico, a gente não bebe. E não fuma, não faz nada. Não, só não bebe e não fuma, mas faz muita coisa. Esse não faz nada é não faz nada que não agrada a Deus, gente. É isso que ele está querendo dizer. Aí a gente não bebe e não fuma. Os católicos, eles bebem e fumam, mas eles também acreditam em Deus e a Bíblia deles é 7 a mais. Quando eles morressem, o senhor acredita que, mesmo a Bíblia deles sendo 7 a mais, eles também vão para o céu ou para o inferno, vai ser julgado, Deus vai julgar eles? Obrigado. Presta atenção. Eu entendi muito bem a pergunta dele, é inteligentíssima a pergunta dele. Primeira pergunta, ele está querendo dizer se o católico vai para o céu igual a gente. É isso, resumidamente é isso. Preste atenção no que você vai ouvir, você precisa ter a cabecinha no lugar para o que você vai ouvir. 10 minutos aqui, ó. Catolicismo não é cristianismo, ele contém o cristianismo. Catolicismo é também espiritismo, é também voduísmo, é também idolatria, é também culto a mortos e uma série de coisas. Não tem só Cristo no catolicismo, e a divindade maior no catolicismo é Astarote, a rainha dos céus. E ela começa sendo cultuada em Babel, quando é Samíramis, e ela passa por todas as religiões. Quando chega em Babilônia, Astarote, a deusa fenícia. Quando chega em Constantino,
pega a deusa deles, que tinha o rosto coberto, e diz que é a Virgem Maria. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo católico precisa confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida para ser salvo. João 1, versículo 12. A salvação precisa passar por Jesus. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Quem? Aos que creem no seu nome. Então a salvação não é simplesmente por dizer que crê em Jesus. A salvação é por crer só em Jesus. Entendeu? Vou dizer de novo. A salvação não é simplesmente por dizer que crê em Jesus. A salvação é por crer que Ele é o único caminho. É crer somente em Jesus. Não, eu creio em Jesus. Não, mas você crê que Ele é o único caminho. Que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Se você pergunta isso para o católico, ele responde o quê? Jesus é o único mediador, o que ele responde? Ele vai dizer, não, Maria também é. Santo não sei o que também é. Rogai por nós, não sei o quê. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, o que você tem que pensar? Preste atenção. Outras coisas, mas que eu não tenho tempo de dizer aqui agora. Catolicismo é o que traz a ira de Deus em Apocalipse, chamada de Babilônia. A mulher vestida de púrpura, sentada sobre 7 montes. É a grande prostituta que se embriagou com o sangue dos salvos. Ela perseguiu, matou cristãos, ela matou judeus, ela e etc. Tantas coisas. Ou seja, isso é história. Você está me perguntando, eu estou respondendo. Se você tem um parente católico, o que você tem que fazer? Pregar para ele. Tem que crer e ser batizado para ser salvo. São 3 céus. Primeiro céu, aurânio, segundo céu, eporâneo, terceiro céu, segundo céu, mesorâneo, terceiro céu, eporâneo. Segunda de Paulo aos Coríntios 12, primeiro. O lugar onde estão os salvos, Paulo foi até lá, é no paraíso, no terceiro céu. Lá estão, crente? Não, lá estão todos que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e tem Jesus como o seu único e suficiente Salvador e nem mais nada, nada. Não é ter só Jesus. Eu creio em Jesus. Não, você tem que crer só nele. Ele tem que ser suficiente, senão não tem salvação. Outra pergunta. Excelente pergunta. Ótima pergunta. Eu quero fazer uma pergunta em cima daquilo que você falou. Você disse que Caim foi para o inferno e Saul também. Só que Saul eu entendo que foi para o inferno porque ele tirou sua vida. Porque na Bíblia fala que só Jesus que tira e dá a vida. Mas por que Caim foi para o inferno? Foi porque ele matou seu irmão? Mas isso não tem... perdão. Isso não tem perdão. Mas e onde está na Bíblia que o Caim foi para o inferno? Porque ele não se arrependeu, ele foi maldito, Deus o amaldiçoou, e a geração toda deles se perdeu no dilúvio. E agora, toda a geração deles, quando Jesus desceu e pregou os espíritos em prisão, são aqueles que morreram do dilúvio. Mas ele não pregou para salvar. A palavra que temos ali é querucho. Jesus aplicou o juízo. Quando ele desceu e pregou os espíritos em prisão, ele aplicou o juízo para aqueles que morreram do dilúvio. Todos eles. A geração de Caim. Condenar. Jesus foi lá para aplicar uma condenação para eles. A palavra é querucho, tem querigma e querucho. Caim era do maligno, mas ele não era filho de maligno. Gente, preste atenção. Existe uma diferença entre filho do maligno e filho de maligno. A Bíblia diz que Judas é filho do maligno. Caim era filho do maligno. Os fariseus, Jesus chamou de filhos do diabo. Filho de é gerado, filho do é adquirido. Jesus é filho de Deus, foi gerado por Deus, mas também é filho do homem, porque nasceu em carne, então foi adquirido. Caim é filho do maligno, porque ele foi adquirido pelo maligno por causa do pecado. Judas é filho do maligno, porque ele foi adquirido pelo maligno. Toda pessoa que não tem Jesus é filho do diabo, mesmo sendo gerado de Deus. Ele é do diabo, adquirido por causa do pecado. Quando ele se converte, ele passa a ser filho adquirido por Jesus, do Filho do homem. Respondeu a sua pergunta?
Tá bom. Que isso, menina? Nós vivemos num tempo onde mais e mais cristãos, pastores, líderes, né, pessoas que são referências, né, para as nações, né, para as igrejas, estão cometendo suicídio, né? E eu vi um pastor falando, A bucha. falando acerca disso. E ele falando para mim não, falando no vídeo, que ele acredita que quando a pessoa ela é o que o senhor estava falando antes, que a pessoa ele não pecou a vida inteira, ele dedicou a vida a Deus. Vamos supor, Esse ele pastor é nasceu... Augusto Nicodemos. Não, Ele crê em predestinação? eu não sei se ele crê em predestinação. Eu vejo alguns vídeos dele, né? E vi ele Porque falando Augusto esse vídeo. Nicodemos disse que o pastor que suicida não vai para o inferno. Aí ele disse assim, que ele acredita que quando a pessoa ela dedica a vida a Deus, né, mesmo que seja nascido ou tenha se arrependido, né, tenha confessado Cristo, se ele se suicidar, ele não vai para o inferno. Aí ele fala, eu não estou falando por causa de um amigo que eu tive que era crente e se suicidou. Não por isso, eu estou falando por todos, no geral. Põe na tela para mim, 1 João 5, verso 17. Para, minha filha, para de ouvir isso aí que vai pôr caraminhola na sua cabeça. Não, mas é porque eu acredito que se a pessoa tirar a vida, como aquela moça falou, né? Deus Mas a pergunta dá é boa. a vida A e tira pergunta a é vida. boa. Você acredita que o crente que se mata vai para o inferno? Sim. Então vou te responder o seguinte: quem mata alguém e não se arrepender vai para o céu? Não. Quem adultera e não se arrepender vai para o céu? Não. Suicídio é homicídio, só que sem a... Agora, você tem que separar o suicídio do patológico, daquela pessoa que não tem plena consciência do que está fazendo, do suicídio consciente. Eu não acredito que uma pessoa que conscientemente se mata seja salva. Desses pastores que se mataram, eu cito o porquê deles se mataram. Primeiro, o primeiro noticiário do pastor que se matou. Ele estava mandando conversa no WhatsApp para a irmãzinha da igreja, a irmãzinha mandava foto pelada para ele mandou foto pelada para ela. Só que quando ele mandou a terceira foto, preste atenção, quando ele mandou a terceira foto do órgão genital dele, ele sem querer pôs no grupo da igreja. Gente, olha, quem nunca mandou mensagem por engano outra pessoa? Acontece direto. Só que quando ele foi tentar apagar, já era. Aí, meu irmão, escuta aí, ó. Esse se matou. Não era porque ele estava deprimido. Aí o pessoal escreveu lá, mais um soldado ferido tombado. Estava tombado, não era bem um soldado ferido. O outro que se matou, a esposa chegou em casa e pegou o marido com outra, ela não aguentou e se matou. Então não foi depressão também. A outra, o filho mandou foto dele pelado para a namorada, e a namorada mandou para ele, e a mãe da namorada viu, o filho da pastora. Aí a mãe da namorada viu, revoltadíssima, ela esparramou na igreja. A pastora envergonhada, essa tem uma pastora, aquela pastora quadrangular de Santa Catarina. Ela, envergonhada, se matou. Gente, eu sei que é duro, que é pesado, mas de 1 a 10 dos pastores que se mataram, das pessoas que se matam no mundo, depressão, síndrome do pânico e etc., está em 9º e em 7º. Número 1, motivo de suicídio. Número 1, motivo de suicídio. Problema financeiro. É o covarde que se mata por dívida e deixa dívida para filho e para a esposa. Número 2, bullying na escola. Aí você vai fazer a lista. A maioria... Agora, tem gente que se mata com a síndrome do pânico. Mas ele vai lá, vê lá um rio, ele pensa que é rio, está correndo de um cachorro, mas não tem cachorro, ele na realidade está se jogando de um prédio. A minha mãe tem sido do pânico. Um dia eu cheguei na casa dela, estava com a arma na cabeça. E ela dizia, não entra aqui, senão ele mata nós dois. Não tinha ele, era ela. Mas ela estava dizendo que alguém estava querendo matar ela. Isso é doença. Vocês estão entendendo? Na cabeça dela, alguém vai matar ela. Mas a pessoa se matou, consciente,
vai para o inferno. Agora vai por mim. Para, gente, deixa eu te falar. Vai para a internet. Você está ouvindo um cara e ele começa com essa ladainha que dá aquele... Sua alma fez assim, ó. Ufa, pode deixar de ouvir. A diferença do profeta e falso profeta. O profeta vai falar o que confronta. O falso profeta vai falar o que afaga a sua alma. Qualquer coisa que afasta você de Deus, que faz você orar menos, que faz você ficar tranquilo com o seu estilo de vida que tem, não é saudável para você ouvir. Sai daí. Não fica ouvindo esse tipo de coisa. Hoje é difícil, gente. Cheio de doutores de si mesmo e teólogos inteligentíssimos, porque doutor da lei é sempre inteligente. Não fica aí com arrozinho e feijão de sua igreja. Não tem erro. Você está servindo Jesus. Vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. Aí o cara vai lá para aquela igreja lá. Chega lá, tem pouca gente. Não, mas aqui são os verdadeiros, por isso que é pouco. Aí o cara fica lá 1 ano, 2 anos, daqui 2 anos, volta a beber, volta a fazer as coisas, mas crê que está salvo. Esfria, deixa de orar. Que evangelho é esse, gente? Só mata a vida das pessoas. Isso, filha. Vai lá, meu querido. Primeiramente, Rapidão. boa noite ao senhor, pastor. Eu achei muito válida as suas respostas baseadas em fundamentos bíblicos, mas, na verdade, eu queria aqui complementar com um verso na questão da existência do livre-arbítrio, que é em 1 Coríntios 6:12, em que nos é ordenado em que todas as coisas vos é lícita, mas nem todas me convêm, e não vos deixar-se dominar por nenhuma delas, o que mostra de maneira clara que nós podemos seguir o caminho do bem. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Qual é o nome disso aí? Qual é o nome disso aí? Livre-arbítrio. É que já está em primeira pessoa, né, do singular. Você tem o Rapaz, direito de você você. está andando muito com o João. Você cara. tem o direito. Não, meu nome também é João. Esse João aqui é tudo Que vos inteligente. é muito claro que você tem o direito de escolher o caminho do bem como o caminho do mal. Perfeito. Vamos bater palma aqui pro rapaz aqui. Isso aí, meu filho. Qual é o outro? Vai lá, rapidão. Pergunta não é minha, não, de uma pessoa ali que tem vergonha. Eu sou sem vergonha, né? Eu vim. É o seguinte, a pessoa que vai para o mundo, desvia assim no pecado e tal, ela não pode ser mais salva, não? A pessoa que recai, eu acho que ele falou isso baseado no texto de Hebreus 6. É isso. Ela não pode ser mais salva, não. Pode 7 vezes o justo cair, 7 vezes Deus o levanta. Mas sempre quando vem a tentação, o Senhor promove o escape. A pessoa é salva sempre quando ela se arrepende. Se ela deixar de se arrepender, se pecar para a morte, não é que ela não é salva. Ela não quer mais a salvação e nem crê mais nela. Rapidão, meu filho. Gostaria de agradecer a presença do senhor aqui esta noite. Acompanho o seu canal dos 15 mil inscritos. Parabéns pelos 70 mil almas que completou Inscritos. no YouTube, seu canal no YouTube. Obrigado. E fiquei com dúvida em relação a 2 perguntas. A primeira é sobre o livre-arbítrio. Digamos que um budista, um cara que praticamente não faz nada de errado na vida, ele faz as coisas tudo de acordo com o amor. Porque um cara desse, quando morre, ele está condenado a sofrer a eternidade junto com um querubim, se for olhar na criação, um ser humano. Sofrer a mesma condenação que um Bin Laden. demônio, seria meio que uma injustiça. E a segunda sobre a tribulação. O dilúvio ele pode ser considerado um modo de tribulação? Claro. Então, por que o Noé passou a tribulação dentro da arca, na própria tribulação, e a gente vai ser arrebatado? Aí Jesus vai e Você vem... ouviu isso de um pós-tribulacionista. Esse argumento eu conheço. Só por curiosidade minha, e depois que Jesus voltar, eu voltar vestido de branco com vermelho para representar a ira de Deus. Por que o Filho de Deus Todo-Poderoso tem que guerrear? Não. O Pronto. sangue não é para representar isso. O sangue é dos salvos que foram martirizados durante todos os anos. Jesus vai voltar para vingar o sangue deles. Sobre o dilúvio. O dilúvio representa Jesus. A arca, quer dizer, representa Jesus. O Senhor livrou o povo ou não?
Não, só Noé e os parentes. O senhor livrou os crentes salvos ou não? Salvo, sim. Noé morreu no dilúvio, Não, entrou na arca, sim. foi protegido da arca. Isso mesmo. Então, está respondido. Ele não sofreu o dilúvio, não padeceu o dilúvio, não teve dores no dilúvio, não teve angústia no dilúvio. Segunda pergunta, sobre o budista. A salvação não é porque você é salvo ou bom. Você só pode ser salvo se você tiver a marca de Jesus. Veja bem, o pecado entrou no mundo. E ele vem no seu DNA sanguíneo. Por isso que só tem perdão de pecado com derramamento de sangue. Porque por causa do pecado, ele vem na corrente sanguínea do homem. Se não tiver derramamento de sangue, ninguém é aceito. Então, Deus precisa de um cordeiro derramando sangue para aceitar a pessoa. Não é você que é aceito por Deus, é Jesus no seu lugar. O budista, por melhor que ele seja, ele precisa de um cordeiro. E só tem um cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando ele chegar diante de Deus, se ele tiver sem o cordeiro, ele não é aceito. Então ele pode ser bom do jeito que for. Quando Deus olhar para ele, Deus tem que ver Jesus nele. A salvação é por Jesus, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém, irmão? Ok? Amém. Amanhã vamos ter 3 mensagens poderosas sobre a volta de Jesus. Boa noite. É o seguinte, eu tenho uma amiga, e aí a gente estava conversando sobre uma situação. A partir do momento que uma criança nasce predestinada ao mundo, ela nasce inocente, na minha opinião. Mas ela virou para mim e falou assim, olha, essa criança sempre nasce com um demônio do lado. E isso influencia no livre-arbítrio da pessoa, que aí, a partir do momento que ela vai para a igreja e tudo, recebe o Espírito Santo. E aí, e aí fica o Espírito Santo ao lado e o demônio do outro. Isso é verdade? É mito? Meu Deus, é mesmo? Gente, presta atenção. Ó, toda criança nasce má, mas não com demônio do lado. Todo mundo nasce em pecado. Você não ensina a criança a morder, a mentir, etc. É a natureza. Por isso que batizar a criança é uma coisa ridícula. Tem que crer e ser batizado para ser salvo. A criança não crê. Então, assim, como que uma criança é salva? Pela fé dos pais até ela ter tempo de consciência. Quem entendeu o que eu disse? Entendeu o que eu disse? Então, criança vai para o céu, criança vai para o inferno, esse é um assunto. De todas as perguntas aqui que eu vou dizer, vai ficar sem resposta. Sabe por que vai ficar sem resposta? Porque até hoje eu não tive resposta para dizer se criança vai para o céu ou criança vai para o inferno. Eu sou humilde em dizer que eu estou estudando ainda. Tem que terminar. Irmãos, 5 minutos nós já encerramos. Muito bom, viu? Amanhã, pastor Hernando está conosco, 9 da manhã, 4h45 da tarde, 7 horas da noite. Diga comigo, levanta a mão direita toda a igreja. Levanta a mão direita, até quem está conversando, levanta a mão direita. Que aí para de conversar. Agora abaixa a mão, isso todo mundo está olhando para mim, então não tem ninguém conversando mais. Rapidinho. Fala comigo, estamos em um culto. E no culto nós temos que fazer uma oferta para Deus. Quando você faz uma reunião na sua casa, você não precisa fazer oferta para Deus, porque você está numa reunião. Mas quando se faz um culto, nós temos que ter o momento de ofertar ao Senhor. E por que eu estou falando isso? É que eu não estou preocupado se vai entrar R$10, R$100. Mas eu me preocupo em nós oferecermos um culto completo ao Senhor. Então, existe a oferta para que seja um culto. Prepara uma oferta para Deus nessa hora, vamos ofertar para que o nosso culto seja completo. Enquanto você prepara a sua oferta para Deus, amanhã tem escola dominical, 8 horas da manhã. Ô Joseph, sabe por que o som está alto? É porque não tem retorno, só tem lá na frente. Escuta aqui para você ver. Amanhã, 8 horas da manhã, escola dominical. Estou vendo gente sair, vocês não vão jogar a bola, não? Então não pode sair, não, mas segura a onda aí. Então,
Ok? Pode passar os envelopes, entrega na ponta do banco. Nós vamos ofertar. Quem vai usar o seu cartão, só levante a mão, que alguém chega com a máquina até você. E nós vamos semear no reino de Deus, nesta hora, com amor e com alegria. A música, um fundo. Orienta para não deixar o som alto nunca mais, igual deixou na hora do louvor hoje, que os vizinhos reclamaram muito. Falou com ele aí, Joseph, para não deixar alto igual deixou? Louvado seja Deus. Tem um fundo, alguma coisa para colocar ou não? Separa a sua semente com alegria, com fé, com amor, nesta hora para o Senhor. Ele merece ser adorado, glorificado. Não precisa de salva, ok? Não precisa de salva, deixa a salva.